Graça e paz, irmãos. Vamos dar continuidade aqui. Acho que ficou rapinho do tacho, do que a gente compartilhou no domingo passado. Então, hoje nós vamos ficar no versículo 8 de Filipenses 4. Vamos fazer uma leitura. Uma breve leitura e a gente dá continuidade. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Diz assim o texto, palavra de Deus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Vamos ter mais uma palavra de oração para a glória de Deus. Invocamos o Senhor, Deus, nesse lugar. Invocamos o Senhor conosco debaixo da tua poderosa mão. Clamamos pela revelação do teu rosto voltado para nós. Queremos ser tomados de paixão e zelo pela tua casa, pela tua obra, pelo teu nome, pelos méritos de Jesus. Ó Deus, dai-nos sentimentos corretos, entranháveis afetos por aquilo que o Senhor fez por nós. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, no nome santo de Jesus. Amém. A gente, de certa forma, viu meios de nós livrarmos da ansiedade com aspectos de oração, súplica e gratidão. Ou seja, ações, ou atos de agradecimento. E hoje a gente vai ficar com algo que também digamos assim, é uma ferramenta que vai favorecer nós usufruirmos da paz de Deus. A gente precisa, pelo tom aqui do texto, no finalzinho o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: seja isso que ocupe a vossa mente. E a gente talvez não tenha uma ideia do que seria uma ocupação, né? Quando a gente fala de uma ocupação militar, a gente vai perceber que há conflitos armados, onde de um lado há um batalhão, ali uma companhia, ali guerreiros, e do outro também há um confronto de outras forças militares. E o confronto disso chama-se batalha. Tá? E a ideia aqui é nós olharmos para esse texto e entendermos essa ocupação como uma batalha que está na nossa mente. Uma batalha que a gente precisa compreender que é real. Uma batalha que funciona de maneira cotidiana. E às vezes a gente não tem muita reflexão a respeito disso, porque a gente vive um pouco no automático. E muitas das vezes a gente acaba atendendo aquele que grita mais. Quem grita mais alto, quem dá mais pressão, esse nós damos atenção. Então, quando se trata de alguma coisa relacionada ao reino de Deus, à obra de Deus, ao relacionamento com Deus, aí a gente precisa compreender que Deus não grita conosco. E Deus não nos fala de uma maneira
a nos tirar deste lugar. Ele nos chama como filho para um lugar de relacionamento. E às vezes a nossa mente é um campo de batalha. Um campo de batalha que, de certa forma, e de quando em vez, como não sempre, nós estamos ali hospedando pensamentos que não está cooperando para o futuro, para o êxito da expansão do reino de Deus. E a gente precisa observar que sermos livres da ansiedade, como nós vimos no domingo passado, não é o suficiente. É quando Deus fez o jardim do Éden, quando ele fez todo aquele aspecto lá, estava tudo pronto, mas Deus colocou o homem ali no jardim para que ele pudesse o quê? Guardar, cultivar. Nós precisamos ter ações que possa fazer com que a nossa mente possa ser higienizada. A gente precisa de uma purificação na nossa mente. O que conduz à paz, em certos aspectos, vai ser o nosso espírito estar estável. Né? Como o apóstolo diz assim que dentro de nós milita carne e espírito. Né? E a gente precisa compreender, discernir, para que a gente possa dar voz ou lugar àquilo que é importante para nós. É importante para o nosso relacionamento com Deus e tendo em vista o relacionamento, sabendo que o relacionamento vai produzir alguma coisa que vai ser a edificação, a expansão do reino de Deus. Então, amados, essa ocupação, né, ele exige aqui uma batalha, uma guerra diária, que a gente não vê. A gente, como eu estava iniciando ali, nós iniciamos falando que é uma coisa que a gente às vezes vive muito no automático. E às vezes a gente acaba nos colocando numa posição de trilho e cumprimos nossos compromissos, mas às vezes a gente deixa coisas muito importantes que estão relacionadas ao reino de Deus. Então, essa batalha está na mente. E ela é tão decisiva que ela pode produzir 2 resultados. O primeiro resultado seria alcançar os nossos objetivos com clareza. Quando ela é dirigida, quando a nossa mente é dirigida, ela vai impulsionar, ela vai alavancar os nossos objetivos. Ela vai nos dar condições de termos prudência e termos condições de perseverar. Agora, por outro lado, uma mente sem governo, ou seja, desgovernada, ela vai levar à ruína. Uma mente desgovernada vai gerar uma ansiedade crônica, vai gerar impulsividade, vai gerar esgotamento, vai gerar pecados repetidos, vai também proporcionar, de alguma maneira, relacionamentos corroídos e uma vida reativa. Reativa porque não tem nem tempo para pensar direito. A ansiedade, normalmente, ela não chega com muito aviso, ela não chega tocando trombetas. Ela chega com pensamentos. Pensamentos que estão ligados a suposições, a medos, a comparações, a cenários imaginários. Uma coisa que nós precisamos compreender: o cérebro, ele não sabe, no sentido de nós entendermos como ele funciona, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Quem já não teve a experiência de sonhos que parece que são tão reais, porque são de certa forma produzidos e de certa forma envolvidos a nossa condição humana, no nosso cérebro, e ali nós vamos vivendo aquilo como realmente fosse real. E aquilo ali é um sonho. Esses pensamentos governam, esses pensamentos de suposições, de medos, de comparações, cenários imaginários, esses pensamentos governam de tal maneira que o coração perde a paz. A gente
ver o Paulo dando um conselho que não é apenas conselhos emocionais, mas ele dá aqui uma disciplina. É importante a gente compreender, né? Porque, gente, a gente precisa entender que a vida é composta de disciplina. A gente, às vezes, está com um zunido no ouvido, ou uma vozinha calma, dizendo que, não, com o Senhor as coisas não precisam de disciplina, porque tudo é graça, né? A gente vai levando, né, de qualquer jeito, de qualquer maneira, e a gente não compreende que, quando nós olhamos para a nossa vida, tanto nós cristãos como não cristãos, nós somos pessoas que vivem de maneira comportamental. E esses comportamentos, eles são frutos de uma mente, independente do tipo de mente. A mente é um meio, é o veículo para produzir comportamentos. A mente é um meio de nós acreditarmos em coisas. É uma disciplina. Então, o que ocupa a mente determina o que domina o coração. Então, como nós ministramos no domingo passado, Deus não apenas manda não se preocupar, mas Ele ensina um caminho, que é da oração, da súplica e da gratidão. Hoje, nós queremos ver aqui um aspecto de Paulo nos dando um filtro de como estabelecer pensamentos que possam realmente ser dignos de uma vida de um cristão. Uma forma que a gente possa se estabelecer como um alicerce nos nossos pensamentos. E eu quero antes aqui fazer uma exposição de pensamentos que sabotam. Ou seja, são pensamentos sabotadores, que são comuns nos dias de hoje, mas que têm impacto muito severo. Vamos ver aqui, são 7 pensamentos, quero falar está praticamente escrito aqui, então eu vou falar de maneira bem corrida, fluida, digamos, sem fazer algum comentário. O pensamento da disponibilidade infinita. O pensamento tipo assim, vou dar só uma olhadinha rápida nas notificações, redes sociais, para relaxar. Depois eu começo. Qual que é o impacto disso? Destrói a virtude da temperança, autodomínio. Esse pensamento trivial fragmenta a atenção, impedindo o estado de trabalho profundo. O resultado é uma vida superficial, onde o indivíduo reage ao mundo em vez de construí-lo. A ansiedade cresce porque tudo fica atrasado e incompleto. De que nós estamos falando? Vou dar só uma olhadinha, é só um tempinho, é só para dar uma relaxada. Nós sabemos para onde vai isso, né? Segundo pensamento, é o pensamento da recompensa antecipada. Eu trabalhei duro hoje. Ou tive um dia muito difícil. Eu mereço esse excesso. Hoje está tudo bem, vamos exceder um pouco o tempo na televisão, vamos exceder um pouco o tempo nas redes sociais, vamos aqui exceder um pouco na comida, e aí a gente vai antecipando. Ou então no prazer, na distração. O impacto disso alimenta o ciclo da gratificação instantânea. Você não aceita nada de gratificação que seja a longo ou médio e longo prazo. Esse ano, 2026, será um dos maiores sabotadores da produtividade a longo prazo. Ele substitui a satisfação da conquista real por pequenas doses de dopamina. Baratas,
tornando a pessoa incapaz de sustentar esforços difíceis. Se é muito difícil, eu largo logo. Isso produz o quê? Culpa, desordem e ansiedade. Terceiro pensamento. O pensamento do perfeccionismo paralisante. O pensamento é o seguinte: se não for para fazer perfeito, ou se não tiver certeza do resultado, é melhor não começar ainda. Qual que é o impacto disso? Ataca a virtude da prudência. Agir corretamente no tempo certo. Esse pensamento é pai da procrastinação. Tudo fica para depois. Ele mascara o medo do julgamento como se fosse padrão de qualidade, impedindo o progresso e a aprendizagem. Quarto pensamento. Vítimas das circunstâncias. Pensamento: eu faria isso, mas não tenho as ferramentas certas, ou o tempo ideal, ou apoio de alguém. O impacto corrói as virtudes da fortaleza. Coragem, resiliência. Ele transfere a responsabilidade da sua própria vida em fatores externos. Na batalha da mente, esse pensamento desativa o poder da iniciativa. Transformando você em um espectador da própria história. E a ansiedade cresce porque a pessoa passa a se sentir impotente. O pensamento da comparação digital, principalmente nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje tem muito disso. O pensamento é o seguinte: parece que todo mundo está avançando mais rápido e sendo mais feliz do que eu. Qual que é o impacto disso? Gera ansiedade e paralisia. Em vez de focar na própria régua de progresso, a mente se perde em um padrão irreal. Isso drena a energia que deveria ser usada na produção, gerando insuficiência e desistência. Sexto pensamento. Esse aqui nós lutamos lá em casa. Não é, Azaf? É aqui. O pensamento da multitarefa. O pensamento da multitarefa ilusória. Qual que é esse pensamento? Eu consigo fazer essas três coisas ao mesmo tempo e ganhar tempo. Ai, meu Deus. Qual que é o impacto? É um erro técnico da mente. O cérebro não faz várias tarefas complexas simultaneamente. Ele alterna, perdendo eficácia. Pode até alternar, mas perde eficácia. Isso gera cansaço mental extremo, produtividade medíocre e abre espaço para ansiedade. Sétimo e último pensamento. Quem já não falou: nossa, eu sou péssimo para guardar as coisas, péssimo de memória, nossa, sou mestre de esquecer das coisas, nossa, minha memória é tão ruim, nossa, eu estou ficando tão velho, né? Acho que a idade está passando, né? Eu estou esquecendo das coisas. Quando declaramos repetidamente que somos ruins de memória, criamos um ciclo de desamparo aprendido. E, de certa forma, nós podemos falar que isso aqui é uma profecia autorrealizável. Assim está pensando, assim será feito. Aqui estão as principais implicações de manter a declaração, de manter e declarar essa crença. A memória começa na atenção, todo mundo precisa compreender isso. Se você acredita que a sua memória não funciona, seu cérebro entende que não vale a pena gastar energia focando nos detalhes.
Você para de anotar mentalmente. As informações, você para de anotar mentalmente as informações porque já aceitou o fracasso antecipado. Sem atenção plena, a informação sequer chega a ser processada para virar memória a longo prazo. E o peso do rótulo forma uma identidade. Ao dizer, eu sou ruim de memória, você transforma uma falha pontual em um traço de identidade. Isso gera conformismo. Se é algo que eu sou e não algo que eu estou fazendo mal, você para de buscar ferramentas para melhorar. E aqui nós vamos fazer menções que no aspecto secular vai falar de técnicas de memorização, mapas mentais ou higiene do sono. São coisas importantes para a gente observar no contexto do conhecimento humano. Mas nós podemos desenvolver algo que possa nos amparar a um crescimento, a uma proteção na nossa mente. Primeiro, nós precisamos vencer essa batalha. Qual é o título dessa mensagem? Vença as batalhas da sua mente. O impacto, a importância que nós precisamos dar na meditação, na reflexão, como também na contemplação. São aspectos bíblicos e essenciais para a paz. Para vencer a ansiedade não basta ter fé. Fé é importante, fé é fundamento. É preciso aprender a viver com atenção governada. Aqui entra 3 práticas que a espiritualidade cristã sempre reconheceu. A primeira, como falamos, a reflexão, que seria olhar a vida diante de Deus, discernir caminhos e motivos, separar fato de medo. Meditação bíblica, pensar profundamente na palavra, ruminar a verdade até ela aquietar dentro da sua alma. Salmo 119 fala muito disso, né? A palavra é algo que precisa habitar dentro de nós. Aqui nós falamos sobre, seja isso que ocupe os seus pensamentos. A palavra, ela precisa ser meditada e ela precisa ser de alguma forma gestada dentro de nós para que ela possa formar uma mentalidade e os seus pensamentos possam fluir de forma diferente. E a contemplação? A contemplação é permanecer em reverência diante de Deus, deixando a presença dele ordenar seu interior. A meditação cristã não é esvaziar a mente, é encher a mente com o que é santo. Richard Foster define a disciplina como uma prática de ouvir a voz de Deus e obedecer. Não como técnica de autoajuda. Isso é crucial. A paz de espírito não é produzida por truques, mas por comunhão com Deus e por uma mente treinada a permanecer no bem. Sem vida interior, a pessoa vive do medo e vive de modo à reação. Qual que é o modus operandi dela? Reagir. Responde ao mundo dessa forma, responde ao medo dessa forma, responde às notificações dessa forma. E aí a ansiedade cresce. Com vida interior, o coração aprende a descansar. Descansar. Nós temos várias e várias pessoas relevantes na história da igreja, na história do cristianismo, que
praticaram e defenderam a meditação. A meditação para eles é para sustentar o propósito e sustentar a direção que foi dada. A história cristã tem o seu próprio testemunho, líderes, homens de Deus, vultos da história, colunas da igreja, que mostraram que a mente disciplinada, ela é parte do caminho de Deus para produzir a estabilidade e coragem e paz. Meditação. Começamos com Santo Agostinho, do século IV, em seu livro Confissões. A sua obra é um exercício de meditação introspectiva. Busca de Deus no interior do homem, com forte ênfase em silêncio mental e exame do coração. Século IV, um dos pais da igreja. Século XVIII, John Wesley praticava vigílias de oração e meditação matinal. Meditação matinal rigorosa, com base que, de certa forma, serviu como base para o avivamento que ele proporcionou, que o Senhor proporcionou através da vida dele. É uma disciplina interior sustentando missão exterior. Você tem um chamado, você tem um propósito, você tem uma missão para cumprir em Deus, mas você precisa de ordem no mais íntimo do seu ser. Charles Spurgeon, embora conhecido como príncipe dos pregadores, defendia que o sermão só tinha poder quando nascia de horas de meditação silenciosa e comunhão com Deus. Um mais contemporâneo do nosso tempo, às vezes o nome pode ser não conhecido, mas o livro, com certeza, é um livro que muita gente já ouviu falar dele, Uma Vida com Propósito. É um livro que se popularizou. Rick Warren, ele que popularizou a expressão meditação bíblica. Pensar profundamente nas Escrituras para acalmar a mente, ouvir a voz de Deus e alinhar a vida ao propósito de Deus. Esse aqui é da... Como é que fala? É de um quintal da nossa casa. Augusto Nicodemos. Quem conhece ele sabe que ele tem uma linha reformada, mas conservadora. Ele defende a meditação como uma disciplina espiritual legítima, enfatizando o silêncio e até o que descreve como êxtase na presença de Deus, desde que o objeto seja as verdades bíblicas e não o esvaziamento da mente. Esses homens, irmãos, esses homens de Deus sustentaram vidas frutíferas com o interior, com a vida de interior profunda. Quanto mais nós, como nós somos, tão pequenos diante desses homens, precisamos dessa disciplina para não sermos devorados pela ansiedade do nosso tempo. E aqui nós vamos ver no versículo 8, nós podemos chamar também de antídoto bíblico para essa condição de vencer as batalhas na nossa mente. Repetindo o texto, Paulo diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Esse versículo termina com um imperativo. Qual é o imperativo? Seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que significa? Escolha o que vai permanecer. Escolha o que vai permanecer. A mente
não é um lixão. A mente é um altar. O que você permite morar nela, governa o seu coração. E muitas vezes, a gente já alcançou espaços profissionais, nós alcançamos espaços, consolidamos espaços profissionais, espaços acadêmicos, espaços de propriedade. Às vezes nós temos já muitas conquistas. Mas, amados, vocês podem até usar isso aqui como um meio para estabelecer um novo tempo de uma mente saudável para corrigir as coisas do dia a dia, na sua empresa, nos seus negócios. Mas nunca podemos deixar de vista os nossos pensamentos, a nossa forma de pensar, a nossa mentalidade tem impedido o crescimento do reino de Deus. E esse é o cajado que Jesus entregou para mim e para você. Esse é o que Deus nos deu em Cristo Jesus, para que a gente leve adiante. Esse é o legado de Jesus. E nós precisamos de uma mente sarada, pensamentos conformes a filhos que querem a expansão do reino de Deus. Então, tudo o que é verdadeiro, a definição aqui, aquilo que é fato, aquilo que é coerente com Deus, oposto à mentira e o medo. A ansiedade cresce quando suposições viram certeza. Nós devemos fazer a seguinte pergunta diante dessa verdade, dessas situações, desse fato, desse momento. Isso é verdadeiro ou é imaginação ansiosa? Quando você pergunta, você já está meditando. Já é um exercício da meditação. É verdade que eu preciso ter certeza para começar? Isso brota ansiedade que é insegurança. O Senhor, quando falou para Abraão, lá atrás, antes de tudo, ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais, que eu te mostrarei. Olha o verbo, eu te mostrarei. Que certeza que ele tinha? Qual a certeza que ele tinha? Que ele precisava sair do lugar. Mas Deus, no processo, vai mostrando. Então, isso é importante. A verdade não é uma coisa que nós precisamos começar com certeza. Nós precisamos dar seguimento na nossa vida com Deus, na obra de Deus, no plano de Deus, de uma maneira onde nós vamos funcionando e expandindo esse caminho no relacionamento com Deus. A mente precisa ser ocupada com os pensamentos de Deus. Provérbios 14, 15 diz o seguinte: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. A prudência, então, não exige certeza total, exige passos atentos. Outra expressão que Paulo usa é tudo o que é respeitável, que define o que é digno, nobre, o que é sério, ou seja, é exposto ao que é degradante, ao que degrada. A mente perde paz quando é alimentado com degradação. Uma igreja precisa ter membros, pessoas que não tenham humor sujo, que não tenham conteúdo vulgar, que os membros possam fazer da sua própria vida uma vida que fique atenta aos vídeos que vêm, às imagens, ao cuidado
de não ceder à banalização do pecado, conversas cínicas que normalizam a mentira e a impureza. Isso, olhando para esse cenário que nós estamos vivendo, que você estaria vivendo, isso eleva ou suja o nosso interior? Muitas vezes nós nos envolvemos com coisas que são contaminantes, que a gente não se dá ao esforço de dizer não. Cede, às vezes, para bancar algum tipo de aceitação, ou algum tipo de negligência, de libertinagem. O respeitável é o padrão que torna a minha vida uma vida nobre. Se não me faz tornar uma pessoa nobre, com certeza vai me tornar escravo de algum tipo de medo, receio. 1 Coríntios 10, 31 diz o seguinte: fazei tudo para a glória de Deus. Que pensamento intrigante. A gente tem uma cultura de viver como se Deus não estivesse presente. Como se Deus não fosse uma pessoa presente, na pessoa do Espírito Santo. E isso entristece o Espírito. O padrão do cristão é glorificar a Deus, não proteger o ego. Então a gente precisa lidar com o que é respeitável. Tudo que é justo, Paulo diz, ou seja, tudo que é reto, tudo que é equilibrado, que não tenha distorção, que não tenha julgamento apressado. A ansiedade, ela cria um tribunal com pouca evidência. É um jeito da gente lidar com as pessoas, com as circunstâncias, com os relacionamentos. É um jeito de nós distanciarmos do relacionamento. A ansiedade cria esse tribunal. A justiça, que é o caso aqui do texto, ela restaura a lucidez. Você vai poder ver a pessoa com fatos reais, com que realmente você está lidando. A pergunta que você deve fazer para a reflexão: estou julgando com justiça, com paciência, ou estou julgando com pressa? É justo comigo ou com os outros exigir perfeição antes de qualquer passo? Eclesiastes 7:20 diz o seguinte: na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. O que é que esse texto pode nos ensinar numa reflexão, olhando para as nossas vidas, olhando para a vida daqueles que estão ao nosso redor? Exigir perfeição como condição para agir é injusto e é irreal. Tudo que é puro, Paulo diz, o que não contamina a consciência e os desejos, pureza de olhar, intenção, imaginação, meu Deus do céu. A impureza começa no que é permitido ficar na mente. O que está sendo permitido ficar na minha mente, na sua mente? A pergunta: isso que está na minha mente está me purificando, me ajuda a permanecer purificado na mente? Ou está me intoxicando? Meu motivo é puro? Ou é orgulho, é medo? Deus trata motivações. Perfeccionismo muitas vezes é desejo de controle ou de aplausos. Um aspecto do serviço na casa de Deus, quando nós estamos para servir em projetos, em ministérios, por fora, nós, de certa forma, há um tipo de aparente excelência, mas por dentro, eu me avalio, por dentro, eu estou, de certa forma, me sabatinando. E como é que isso deve ser o meu coração? Quero servir a Deus e as pessoas, mesmo que ninguém note. Como é difícil isso.
Como é difícil você fazer as coisas na casa de Deus e não ter quem te observe, quem veja o que você está fazendo. Isso purifica. Paz, sinceridade, liberdade. Um motivo impuro. Precisa sair perfeito para eu ser aceito ou elogiado. Não posso falhar. Isso intoxica, gera ansiedade, gera comparação e é um tipo de controle. Paulo diz: tudo o que é amável, o que promove amor, mansidão, reconciliação. Essa é a definição do que é amável. Pensamentos às vezes duros, às vezes pensamentos de repulsa com o outro, são pensamentos que são frutos de pessoas ansiosas, que não têm liberdade de convívio, não têm liberdade para conviver, de se relacionar, de aprender a andar junto. Tudo que é amável, é necessário nós cuidarmos de andarmos juntos, sabermos, conhecermos uns aos outros. Às vezes nós não vamos conhecer em profundidade, mas nós temos um grupo tão pequeno, é lícito e justo que a gente pudesse ter uma palavra, uma meia hora de conversa, ou um pouco mais com cada um. Pode ser um alvo para mim, para você, para crescer em conhecimento com os irmãos. Tudo que é amável. Pensamentos duros geram atitudes duras. Amor aquieta o coração. Olha só. Por que você está ansioso? Experimentou amar para aquietar o coração? A pergunta: isso me torna mais parecido com Jesus, o que você faz com relação a ser amável? Você se sente uma pessoa que é amável? Você está realmente exercendo um amor com a sua própria vida para com o outro? Isso te torna, o que você sente, o que você está, te torna mais parecido com Jesus? Ou você consegue, de repente, ver uma certa agressividade? Isso gera mansidão. Está te gerando mansidão? Você é uma pessoa maleável, você é uma pessoa acessível, você é uma pessoa que consegue lidar com os diálogos com as pessoas, com relacionamentos? Ou gera opressão? Gera mansidão e paz? Você estar no meio das pessoas que são de Deus? Que Deus comprou com o seu sangue? Ou te gera opressão? Mateus 11, 28 diz o seguinte: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O padrão de Cristo não esmaga. O padrão de Cristo orienta e sustenta. Paulo diz: tudo o que é de boa fama, o que é recomendável, edificante, digno de boa menção. Gente, as palavras, então, a gente precisa parecer cada vez menos com o mundo. Palavras torpes, expressões chulas, formas de falar das coisas de maneira pejorativa e muitas vezes obscena. Muito palavrão, irmãos, nasceu da obscenidade. Nasceu da depravação sexual. Muito das palavras que proferimos quando estamos assim, chateados, indignados, essas expressões são expressões que nasceram em bordéis, em rodas de homens mundanos. Não é lícito nós pronunciarmos. Independente da sua liberdade, isso não é liberdade, isso é libertinagem, isso ofende a presença do Espírito Santo. Isso ofende aquele que está habitando em você pela fé, por causa da morte e da ressurreição de Jesus. Tudo que é de boa fama, a mente viciada em escândalo, fofoca, negatividade, perde a paz.
Gente do céu. A pergunta: isso constrói ou corrói? Isso constrói um testemunho de fidelidade ou um histórico de desistência? Mateus 5,16 diz o seguinte: para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai. Essa palavra está aplicando a minha vida e a sua vida? Eles estão vendo as boas obras e glorificando o Pai de Jesus? Boa fama bíblica é fruto de boas obras consistentes. Paulo diz: se alguma virtude há, a virtude aqui deve ser colocada ou assimilada como excelência moral, que tenha autodomínio, que tenha honestidade, que tenha coragem, que tenha perseverança. Virtude. Virtude é o que sustenta objetivos sem vender a alma. Virtude é o que sustenta objetivos sem vender a alma. Pergunte-se: isso me fortalece no caráter ou me enfraquece? Qual é o próximo ato de coragem e de disciplina? 2 Pedro capítulo 1 diz o seguinte: acrescentai a fé à virtude, o domínio próprio à perseverança. A virtude é construída por acréscimos práticos, ou seja, passo a passo. Paulo também diz: se algum louvor existe, o que merece aprovação diante de Deus, o que conduz à adoração e à gratidão. Ansiedade frequentemente é um culto ao controle. Louvor, de certa forma, devolve a vida ao Senhor. Tudo que tenha boa fama, se há algum louvor, se existe algum louvor, isso me leva a agradecer ou a reclamar? Deus aprova fidelidade no processo? Ou o resultado está sendo idolatria? O que há de louvor em você é tido como murmuração, reclamação, que é idolatria a demônios? Ou o louvor que sai de você é um louvor que engrandece o nome do Senhor, independente das circunstâncias? Primeira Coríntios 4, versículo 2, diz assim: o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, amados, o autor aos Hebreus, Paulo, ele não manda pensar bonito. Não é uma questão assim. O mandamento aqui, o chamado nosso, é pensar santo. Para que a paz de Deus não seja apenas um momento, mas seja um estado guardado. Lembra da menção? É que o Senhor, a paz dele vai fazer guarda no nosso coração, guarda a nossa mente, nosso coração, e nós agora aqui estamos falando hoje que é de cultivar a nossa mente, preservar a nossa mente. Concluindo aqui, irmãos, vou fazer 3 pontos aqui, reforçando: verdadeiro, puro e amável. Quando a ansiedade chega à noite, o pensamento é: e se tudo der errado? Se tudo der errado, como nós devemos se envolver com essa situação? O que eu sei de fato? O que é fato nisso que eu estou pensando? E com isso,
mediante essa reflexão, essa meditação, ore com gratidão. Fale com Deus com gratidão. Senhor, o que eu estou pensando não me parece real. Eu te agradeço, Senhor, pelo que o Senhor tem, pela tua providência, pelo seu cuidado com a minha vida, pelo seu cuidado com o andar das coisas na minha vida. E quando a gente olha para as Escrituras, nós precisamos olhar para ela como algo que venha ordenando também, juntamente conosco, a nossa alma. Quando o apóstolo fala a respeito do que é verdadeiro, o que é verdade mesmo nisso? Senhor, me ajuda, abre a minha mente. Isso não aconteceu ainda, por que eu estou tão agitado? Declare uma verdade bíblica e permaneça nela até o corpo desacelerar. Olha só. Quantas vezes a gente precisa do corpo desacelerar? E é na meditação que nós vamos conquistar isso. Como nesse texto, por exemplo, né? Seja isso que ocupe, o que ocupe, Senhor, eu creio que o Senhor está me dando uma ordem, e o Senhor me está dando providência, provisão para que eu obedeça. Eu vou fazer com que ocupem os meus pensamentos, pensamentos que cooperem com a tua obra, com o meu chamado, com aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Esclareça para mim, Senhor, o que é verdade. Segundo ponto, que é quando o coração está sujo por conteúdo degradante, esses pensamentos assim, isso é normal, todo mundo consome. Já viu o crente falar isso? Parece que hoje é muito mais difícil, amados. Eu tenho tão pouco tempo de crente assim, mas parece que de 10 anos para cá, parece que andar em santidade parece que é mais difícil. Parece que você perde as coisas com muito mais facilidade. Quando você se envolve, você já está, o trem já passou do ponto, já você perdeu. Isso é normal, todo mundo consome. Como nós podemos aplicar isso? Corte a fonte hoje, não é para amanhã. É como diz o autor aos Hebreus, durante o dia que se chama hoje. Hoje é o dia de cortar isso. Substitua por palavra e silêncio. A mente não pode ficar vazia. Preencha com Cristo. Cristo é o que deve ser colocado na sua mente. Pensai nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Pensai nas coisas de cima, onde Cristo está. Onde devem estar os nossos pensamentos? Em Jesus. Quando o relacionamento está inflamado, quantos já passaram por isso? Relacionamento inflamável, principalmente casais, os cônjuges, os irmãos, dentro de casa. Nem Azaf e Adassa. Os relacionamentos estão inflamados. Por que esse pensamento precisa prevalecer? Eu preciso vencer essa discussão. Não há sentido para uma identidade de filho de Deus vencer uma discussão. Sofre o dano. Perder é ganhar. É inverso. Você perde, você ganha. Você luta para ganhar, você perde. Lembra de Jesus falando? Quem perder a sua vida em favor de mim, esse ganha lá. Nós não nascemos para ganhar. Nós nascemos para perder. A Milene é mestre de falar o que o Nino falava para mim. Não, Carlinhos, você está certo. Você está certo.
E é interessante, né, que quando fala isso, parece que fica sem chão. Onde eu vou me apoiar? Não tem como discutir mais. Eu preciso vencer a discussão. Amável e justo. Faça uma pausa. Ore. Escolha as palavras que tragam paz. A ansiedade muitas vezes é falta de mansidão. Paulo diz: seja conhecida a vossa moderação, no versículo 5. Conclusão, irmãos. Filipenses capítulo 4, versículo 8, é um convite de Deus para uma liberdade real. Paz e espírito em meio a um mundo acelerado. A ansiedade não será vencida apenas por força de vontade, mas por um caminho bíblico. Que caminho é esse? Semana passada nós vimos que a oração, que a súplica, que a gratidão é meios de nós conquistarmos a paz de Deus, e ela vai ser um soldado fiel na porta do nosso coração e da nossa mente. Agora, a paz de Deus guarda o nosso coração. Agora, nós vemos que nós precisamos disciplinar os nossos pensamentos com esse filtro santo que o apóstolo Paulo nos coloca. E o interessante aqui é que no próximo versículo, versículo 9, ele fala com todas as suas forças, com toda a legitimidade e autoridade que ele tem. Porque Paulo é um cara que a gente pode olhar para ele e falar assim: não, você foi muito mais atribulado que qualquer um de nós. Então ele tem a autoridade para dizer o seguinte: pratique o que ouviu de mim, pratique e pratique o que aprendeu de mim. Vamos colocar Jesus no cenário. Pense em Jesus falando para você: olha, pratique a palavra. Bem-aventurado é aquele que ouve e pratica a palavra, porque esse tem sustentação na sua vida, que é o que ele fala. A comparação é: quem pratica a palavra que ouve é aquele que é como se tivesse colocado a sua casa fundamentada numa rocha. Ou seja, se nós estamos ouvindo o que estamos ouvindo e praticarmos isso, Jesus garante que a nossa vida não vai ruir, mas ela vai ser estabelecida num fundamento seguro, que é Jesus Cristo. A ansiedade não será vencida apenas por força de vontade, mas por um caminho bíblico. Aprendeu? Vamos praticar. Chamado à ação. Hoje nós devemos decidir o que vai ocupar a nossa mente. Sem rodeios, sem constrangimento. O que vai ocupar a sua mente? Corte o que te intoxica e se alimente do que é verdadeiro, digno, justo, puro, amável, recomendável, virtuoso, louvável. Deus não quer que você viva refém de pensamentos. Ele quer que você produza uma vida livre da ansiedade, cheia da paz que excede o entendimento. Por resumo, a batalha na mente decide paz ou ruína. Nossa questão aqui é o quanto nós vamos disponibilizar as nossas vidas para parar e fazer as nossas meditações diante da presença de Deus. Parar na meditação, na reflexão e na contemplação. Isso é uma prática diária. Quando a gente vê pessoas de sucesso, né, esses princípios bíblicos, isso é uma revelação
da antropologia da coisa. Isso é, a Bíblia está mostrando para nós como funciona o nosso corpo. Como funciona a questão da nossa mente, nosso corpo, nossa alma. Está nos mostrando isso. E é interessante que nós temos teóricos, apanhados científicos, que homens de sucesso no mundo dos negócios, no mundo empresarial, no mundo acadêmico, no mundo de esporte de competição, esses homens, eles fortalecem a sua performance usando a meditação. Podemos falar do Bill Gates, podemos falar da maçãzinha, o Steve Jobs, podemos falar de vários outros que usam desse expediente para fortalecer a sua concepção de vida, a sua cognição, para avançar em passos mais firmes, mediante o objetivo, a meta que eles querem. A meditação não está sendo um privilégio para os crentes. A meditação é algo que é usado em vários meios. Tem aquele Phelps, nadador, Michael Phelps. Também é uma pessoa que desenvolveu performance, ganhador de várias medalhas, através da meditação. Então, nós somos pessoas que fomos tomados no sacrifício de Jesus para vivermos aquilo que está no âmago do conhecimento de Deus. Nossa vida colocada em prova para produzir para o reino de Deus. É possível. Eu brinco com a Rebeca que é do louvor, ela fala assim, mas eu quero casar, eu quero ter uma família, eu quero um marido, né? E ela fala, e aí eu falo assim, não, minha filha, não faz isso não. Você está produzindo muito bem aqui para a gente. Vou deixar você casar, não. Matéria de brincadeira, né? Olha, quando eu olho para a Rebeca, eu vejo assim que ela tem sido desafiada, e toda vez que você vai conversar com ela, desde lá de trás, sei lá, 3, 4, 5 anos atrás, você conversa com ela, eu já tinha assumido determinadas coisas aqui na igreja. Aí, de repente, eu já estou tão sobrecarregada, tal, de repente assume mais. De repente é só ela que está ministrando todo domingo. O que eu quero dizer com isso? Você pode mais. Deus pode te levar a produzir mais para o reino de Deus. Você não é escravo de um destino infortuito. Você pode ser alguém relevante no reino de Deus. Não tente colocar o que é de Deus para você esperando em outro. Busque em Deus o que Ele te chamou para exercer num potencial acima do que você está entregando profissionalmente, academicamente, empresarialmente. Você pode mais. Você consegue mais. As faculdades que você tem, essa antropologia que pode ser estudada por você, você pode conhecer você melhor. E se você aprender a se conhecer melhor através do que o outro pode produzir. Olha Jesus, quando ele foi falar daquela parábola, e produzirão a 30, a 60, a 80, a 100. Nós fomos chamados para produzir no reino de Deus. E muito daquilo que não é assim ainda revelado como subproduto daquilo que nós podemos entregar para Deus, está sendo impedido pela forma dos nossos pensamentos. Pela forma em que nós lidamos com os nossos pensamentos. Depois vocês procuram aí, aquele Augusto Cury, psicólogo,
procure e veja eu não sei se é vídeo, mas ele tem um livro que fala sobre o que produz na mente as telas. Computadores, celulares, videogames. O tipo de mentalidade que você passa a ter quando você se esforça para permanecer nisso. Gente, esses caras que estão produzindo aí videogames, jogos, entretenimento, que fazem essas coisas que são do nosso tempo, tecnologia para o nosso tempo, essas pessoas não colocam os seus filhos para fazer isso. Eles fazem o produto para que nós venhamos a consumir, mas os filhos deles não consomem. Nesses últimos anos, 2 anos talvez, a gente tem procurado ver se consegue espaço na internet, né? E aí tem o aspecto dos podcasts, essa coisa toda, né? E aí, para a gente aprender isso, a gente aprende com quem sabe fazer e como que eles pensam. E o que eles fazem é o seguinte, para provocar a gente, fala o seguinte: olha, se você não produz conteúdo, você vai consumir conteúdo. E por que eu estou dizendo isso? Se você não mudar o seu jeito de pensar, você vai ser engodado pelas teias desse sistema. O que está sobre nós, irmãos, são potestades. É uma estrutura de reino invisível, que é chamado em Apocalipse de Babilônia, Egito, Sodoma e Gomorra, e aonde Jesus foi crucificado, que é a estrutura religiosa. Então, no fim dos tempos, aqueles que não tiverem o sinal de Jesus, vai ter o sinal da besta e vai se envolver com esses 4 estruturas demoníacas. E qual que é a palavra lá em Apocalipse? Que fala sobre Babilônia, mas serve para os outros sistemas. Babilônia está caindo. Sai dela, povo meu. Babilônia, Egito, Faraó que é mais tijolo, Jerusalém, a vida religiosa sem profundidade de relacionamento com Deus, Sodoma e Gomorra, que tem a ver com a impureza sexual, a degradação da imoralidade sexual. Cara, isso está a gente está sobre esses ataques. E só a santidade da nossa mente que nós vamos construir um caminho e vai glorificar o nome de Deus. Amém? Vamos levantar, vamos exaltar o nome do Senhor. Deus, te bendizemos, Senhor. Te bendizemos, Senhor, para glorificar o Teu nome. Para saber, Senhor, com clareza o que o Senhor tem para a minha vida, para a vida de cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a não termos a comunidade Bethesda como um aspecto de um grupo social. Nos ajuda a entendermos que somos um corpo. Fazemos parte do cabeça que é Jesus. Estamos ligados no Espírito, na unidade do Espírito. Nos dá a graça, Senhor, para termos uma mente aberta. Uma vida compatível, Senhor, a essa realidade, a essa verdade. Como o texto diz, Cristo em vós é a esperança da glória. Que essa comunidade seja uma comunidade ativa na comunhão do Espírito, na comunhão com Deus, na comunhão com o Filho, ativa na comunhão uns com os outros.
Revela-nos o corpo de Jesus. Revela-nos, meu Deus, para que a gente possa ter uma mente clarificada, para que a gente se apegue, Senhor, a essa realidade do corpo místico de Cristo, e que possamos fazer coro, Senhor, unidade, termos um coração unidos numa só perspectiva, na expansão do Teu reino, como já foi falado, Senhor, nas Escrituras, que o poder o Senhor concedeu à igreja, que nós possamos fazer parte, Senhor, desse favorecimento, dessa bondade, dessa benevolência do Senhor com as nossas vidas. Que o Senhor seja engrandecido com a minha vida, com a vida dos meus irmãos. Que os nossos pensamentos possam ser pensamentos voltados aos céus, voltados a Jesus. Os nossos sentimentos possam ser sentimentos que se voltam à pessoa, à obra, ao amor de Jesus. Cura-nos, meu Deus. Cura-nos, meu Deus, desse tipo de mente fragmentada. Dai-nos, meu Deus, um senso de urgência para mudarmos nossa forma de pensar, nossos pensamentos. Espírito Santo nos fortalece para que os pensamentos que habitem em nós sejam pensamentos voltados a Jesus, voltados a Cristo. Te peço, Senhor, que essa bênção possa percorrer as nossas entranhas, essa unção, esse impacto da Tua vontade nas nossas vidas, e que a nossa mente possa se parecer com Jesus, possa se assemelhar a Jesus, para a glória do Teu santo nome. Aleluia. Amém, Senhor.